O caso, conhecido como Ana O, tratado por Joseph Breuer entre 1880 e 1882, não é apenas um caso clínico de histeria. Ele marca o ato inaugural da psicanálise, ainda antes de Freud nomeá-la como tal. Freud dirá, em Estudos sobre a Histeria, de 1895, com Breuer, descobrimos que os sintomas histéricos têm sentido e história. Este ponto é decisivo. O sintoma deixa de ser um erro do corpo e passa a ser um significante da história psíquica. Quem foi Ana O? Ana O foi o nome fictício dado por Joseph Breuer a Berta Pappenheim, uma jovem judia vienense nascida em 1859, pertencente a uma família culta e economicamente favorecida. Berta era altamente instruída para os padrões da época, dominava vários idiomas, tinha ampla formação literária e intelectual e demonstrava grande sensibilidade artística e social. Mais tarde, tornar-se-ia uma importante ativista social, feminista e defensora dos direitos das mulheres, o que por si só já desmonta a ideia simplista de que se tratava de uma mulher frágil ou intelectualmente limitada. O tratamento conduzido por Breuer entre 1880 e 1882 tornou-se célebre porque inaugurou uma ruptura radical com a medicina organicista do século XIX. Ana O apresentava sintomas intensos e variados, sem base orgânica detectável pelos métodos médicos da época, o que levou Breuer a experimentar um caminho novo, a escuta. Entre os principais sintomas descritos destacam-se paralisias funcionais, sobretudo em membros superiores e inferiores, que surgiam e desapareciam sem lesão neurológica identificável. Distúrbios da fala, incluindo mutismo, dificuldade de articulação e episódios em que só conseguia se expressar em línguas estrangeiras. Amnésias parciais, com apagamentos seletivos de períodos de sua vida. Alterações visuais, como perturbações da visão sem causa oftalmológica. Estados dissociativos, nos quais parecia haver uma clivagem da consciência, com mudanças abruptas de humor, comportamento e percepção de si. Esses fenômenos, à luz da psicopatologia contemporânea, poderiam ser associados a transtornos dissociativos ou a quadros somatoformes. No entanto, a leitura psicanalítica não se reduz ao diagnóstico classificatório, pois seu foco não está apenas na descrição dos sintomas, mas no sentido que eles assumem na história singular do sujeito. Freud, ao retomar o caso em Estudos sobre a Histeria de 1895, formula uma frase que se tornaria fundadora da psicanálise. A histeria sofre de reminiscências. Essa afirmação marca uma virada epistemológica decisiva. O sofrimento histérico não se explica por uma lesão do corpo, mas por experiências que não puderam ser simbolizadas. Isto é, vivências que não encontraram palavras, elaboração psíquica ou reconhecimento no campo do outro. Em termos psicanalíticos, o que ocorre não é um simples esquecimento, mas um recalque. O conteúdo recalcado não desaparece, ele retorna de forma deformada, deslocada, encarnando-se no corpo. O sintoma histérico é, portanto, uma memória que não se apresenta como lembrança, mas como sofrimento corporal.
Freud rompe assim com a visão moralizante ou simuladora da histeria, comum à época. Não se trata de fingimento, fraqueza de caráter ou desejo de chamar atenção. Trata-se de um conflito psíquico inconsciente, no qual o corpo se torna o palco de uma história que não pôde ser dita. Mais tarde, Lacan aprofundará essa leitura ao afirmar que o sintoma histérico é uma mensagem endereçada ao outro. Ou seja, o corpo fala quando a palavra falhou. Ele fala de perdas, desejos interditados, lutos não elaborados, posições subjetivas insustentáveis no laço social e familiar. O caso Ana nos mostra desde o início que o sintoma tem sentido. O corpo pode se tornar linguagem, e o sofrimento psíquico exige escuta, não apenas intervenção técnica. É por isso que Ana não é apenas um caso histórico, mas um marco ético e teórico, que inaugura a psicanálise como prática fundada na palavra e na singularidade do sujeito. Histeria, do corpo à linguagem. Para compreender a virada operada pela psicanálise, é fundamental situar a histeria no campo médico do final do século XIX. Nesse período, Jean-Martin Charcot, neurologista da Salpêtrière, em Paris, foi a principal referência científica sobre o tema. Charcot retira a histeria do campo da simulação e da moralidade e a reinscreve como objeto legítimo da medicina. Charcot afirmava: a histeria é uma doença real com leis próprias. Com isso, ele reconhece a existência objetiva do sofrimento histérico e rompe com a ideia de que se tratava de fingimento ou fraqueza feminina. No entanto, sua leitura permanecia estritamente médica. A histeria era concebida como um fenômeno neurológico funcional, isto é, uma desorganização do funcionamento do sistema nervoso sem lesão orgânica identificável. O corpo era o centro da investigação e o sintoma era tratado como efeito direto de um distúrbio fisiológico invisível. Freud inicia sua trajetória justamente nesse contexto. Ele estuda com Charcot e reconhece a importância de sua contribuição. Contudo, ao retornar a Viena e aprofundar o trabalho clínico, Freud percebe algo que escapa à explicação neurológica. Os sintomas histéricos obedecem a uma lógica simbólica. Eles não surgem de forma aleatória, mas se articulam com a história, os conflitos e os afetos do sujeito. É nesse ponto que Freud rompe com a leitura puramente médica e inaugura uma nova abordagem. Para a psicanálise, o sintoma histérico não é apenas um distúrbio do corpo, mas uma formação de compromisso. Isso significa que ele resulta de um conflito entre forças psíquicas opostas. De um lado, um desejo inconsciente, de outras proibições, normas e exigências do superior e da realidade. Além disso, o sintoma funciona como um disfarce do desejo. O desejo não pode se apresentar diretamente, pois seria fonte de angústia ou culpa. Ele então se mascara, desloca-se e se condensa no corpo, transformando-se em paralisia, dor, perda de função ou perturbação sensorial. O corpo passa a dizer aquilo que o sujeito não consegue reconhecer como seu desejo. Freud vai mais longe ao afirmar que o sintoma histérico é uma fala cifrada do inconsciente. Ainda que não utilize palavras, o sintoma comunica algo. Ele é estruturado como uma mensagem, embora o próprio sujeito não saiba decifrá-la. Por isso, a tarefa da análise não é eliminar o sintoma à força, mas escutá-lo, permitindo que ele seja traduzido em linguagem.
Essa passagem do corpo à palavra é um dos eixos centrais da psicanálise. Onde a medicina via um corpo doente, Freud encontra um sujeito dividido, atravessado por desejos, conflitos e lembranças recalcadas. O corpo deixa de ser apenas um organismo e passa a ser corpo falante. Jacques Lacan radicaliza essa leitura ao deslocar a histeria do campo da patologia para o da estrutura subjetiva. Para Lacan, a histeria não é apenas alguém que sofre sintomas, mas alguém que ocupa uma posição específica no laço social. É nesse contexto que ele afirma: a histérica questiona o desejo do outro. O sintoma histérico, então, não se dirige apenas ao corpo próprio, mas ao outro, o médico, o analista, a ciência, a autoridade. A histérica coloca o outro para trabalhar, para produzir um saber sobre o seu sofrimento e, ao mesmo tempo, sobre o seu desejo. Ela encarna uma pergunta fundamental: o que o outro quer de mim? E, mais ainda, o que é o desejo? Dessa forma, a histeria deixa de ser compreendida como fraqueza ou desordem puramente orgânica e passa a ser reconhecida como uma forma sofisticada de inscrição do conflito psíquico no corpo. O sintoma não é um erro a ser corrigido, mas uma solução possível encontrada pelo sujeito diante do impossível de dizer. A contribuição freudiana e lacaniana desloca definitivamente a histeria, do corpo biológico para o corpo simbólico, da doença para o sentido, do silêncio do sintoma para a palavra do sujeito. É nesse deslocamento que a psicanálise se constitui como prática clínica e ética da escuta. A abreação e o método catártico. No tratamento de Ana O., Joseph Breuer se depara com um fenômeno clínico absolutamente novo para a medicina de sua época. Ele observava que determinados sintomas, paralisias, perturbações da fala, alterações sensoriais, diminuíam ou desapareciam quando a paciente conseguia falar sobre determinadas cenas carregadas de afeto, ligadas ao surgimento desses sintomas. Essa constatação inaugura o que ficou conhecido como método catártico. O aspecto mais revelador é que essa descoberta não parte apenas do médico, mas da própria paciente, Ana O., nomeia o processo de duas formas emblemáticas: tal que incure, chaminé por onde saía a fumaça. Essas expressões são extremamente precisas do ponto de vista psicanalítico. Eles indicam que a palavra funciona como um canal de escoamento do excesso psíquico que até então estava aprisionado no corpo sob a forma de sintoma. A fumaça simboliza o afeto não elaborado, acumulado, que precisava encontrar uma via de saída. É nesse contexto que se formula o conceito de abreação. Abreagir significa descarregar, por meio da palavra, o afeto que permaneceu ligado a uma representação reprimida. Não se trata apenas de lembrar um acontecimento passado, mas de revivê-lo psiquicamente, com a intensidade emocional que não pôde ser expressa no momento em que ocorreu. Freud sintetiza esse impasse de forma contundente ao afirmar: o histérico sofre porque não pôde esquecer nem recordar. Essa frase revela a posição paradoxal do sujeito histérico. Ele não consegue esquecer, porque o conteúdo recalcado insiste em retornar sob a forma de sintoma, mas também não consegue recordar de modo consciente, pois a lembrança está barrada pelo recalque. O resultado é um sofrimento que se manifesta no corpo, fora da linguagem. A abreação, portanto, não é um simples relato racional ou narrativo,
Não basta contar o que aconteceu de maneira cronológica ou intelectualizada. O que produz efeito terapêutico é a ligação entre a lembrança e o afeto. Quando o afeto é separado da representação, o sintoma se forma. Quando ambos são reunidos pela palavra, o sintoma pode perder sua função. Esse ponto é crucial para diferenciar a psicanálise nascente de outras práticas terapêuticas. A cura não advém da sugestão, da persuasão ou do aconselhamento moral, mas da possibilidade de que o sujeito dar lugar àquilo que estava excluído de sua história consciente. Contudo, o próprio Freud reconhece os limites do método catártico. Nem sempre o acesso à cena traumática é direto. Muitas vezes o sujeito resiste, esquece, desloca ou transforma a lembrança. É a partir dessas dificuldades que Freud avança do método catártico para a associação livre, compreendendo que o inconsciente não se revela por imposição, mas por deslizamentos da linguagem. Ainda assim, a abreação permanece como um conceito fundamental, pois inaugura uma ideia central da psicanálise. O sintoma se sustenta enquanto o afeto não encontra palavras. Quando a palavra se torna possível, algo do sofrimento pode se deslocar. O caso Ana O demonstra, de forma exemplar, que falar não é apenas comunicar informações, mas operar transformações psíquicas profundas. A palavra, quando sustentada pela escuta, torna-se ato clínico. É nesse ponto que o corpo deixa de carregar sozinho aquilo que a história psíquica não conseguiu simbolizar. O limite do método catártico. Embora o método catártico tenha representado um avanço decisivo na compreensão do sofrimento psíquico, Freud logo se depara com seus limites clínicos e teóricos. A experiência analítica mostra que a simples evocação de cenas traumáticas não é suficiente para explicar nem tratar a totalidade dos sintomas neuróticos. É a partir desse impasse que Freud promove uma segunda virada fundamental, abandonando progressivamente o método catártico e inaugurando aquilo que se tornaria o método propriamente psicanalítico. Freud identifica 3 razões centrais para esse abandono. A primeira é a constatação de que nem todo sofrimento psíquico está ligado a um trauma único, localizado e claramente identificável. Em muitos casos não existe uma cena inaugural específica, mas uma constelação de experiências, fantasias, conflitos e desejos que se articulam ao longo da história do sujeito. O sintoma não remete a um acontecimento isolado, mas a uma rede complexa de significações inconscientes. A busca insistente por um trauma originário mostrava-se, portanto, limitada e, por vezes, ilusória. A segunda razão diz respeito à resistência do sujeito. Freud percebe que o acesso direto à cena traumática encontra obstáculos constantes, esquecimentos, silêncios, desvios do assunto, lapsos, racionalizações. Essas resistências não são acidentais nem fruto de má vontade. Elas fazem parte do funcionamento do aparelho psíquico. O sujeito resiste porque aquilo que está recalcado é, ao mesmo tempo, fonte de sofrimento e de defesa. Forçar a lembrança, insistir na revelação imediata, muitas vezes intensifica a resistência em vez de dissolvê-la. É nesse ponto que Freud formula uma das ideias mais decisivas da psicanálise. O inconsciente não se deixa acessar pela coerção. Como ele próprio afirma, o inconsciente não se deixa violentar. Essa frase sintetiza uma ética clínica. O inconsciente não responde à ordem, à pressão ou à sugestão direta. Ele se manifesta de forma indireta, deslocada, fragmentada,
por meio da linguagem, dos sonhos, dos atos falhos e dos sintomas. A terceira razão é o surgimento e a elaboração do conceito de recalque. Freud compreende que não se trata apenas de um conteúdo esquecido, mas de um conteúdo ativamente mantido fora da consciência por ser incompatível com as exigências do eu e da moral vigente. O recalque não é um acidente, mas um mecanismo estrutural do psiquismo. Enquanto o conteúdo permanecer recalcado, ele continuará retornando sob formas substitutivas como o sintoma. Diante disso, o método catártico revela sua insuficiência. Ele pressupõe que o sujeito pode simplesmente recordar aquilo que foi recalcado, quando, na verdade, o recalque é justamente o que impede essa recordação direta. É a partir desse impasse que nasce a associação livre, método que se torna o eixo central da psicanálise. Em vez de buscar a cena traumática de forma dirigida, Freud propõe que o analisando diga tudo o que lhe vier à mente, sem censura, sem seleção e sem preocupação com a coerência. A aposta é que, nesse fluxo aparentemente desordenado de palavras, o inconsciente se manifeste. Com a associação livre, a cura deixa de estar vinculada à descarga imediata do afeto e passa a se apoiar na elaboração psíquica. O trabalho analítico não consiste em arrancar verdades ocultas, mas em permitir que o sujeito se aproxime delas no seu próprio tempo, atravessando resistências e reconhecendo seus impasses. Assim, o abandono do método catártico não representa um fracasso, mas um avanço decisivo. Ele marca a passagem da busca por um trauma isolado para a escuta da história singular, da sugestão para a interpretação, da coerção para a ética da escuta. E nesse movimento, que a psicanálise se constitui como prática clínica, fundada no respeito ao inconsciente e à singularidade do sujeito. Lacan, a histeria como estrutura. Ao retomar o caso anal e toda a tradição freudiana sobre a histeria, Jacques Lacan opera um deslocamento decisivo. Ele deixa de tratar a histeria apenas como um quadro clínico ou um conjunto de sintomas e passa a concebê-la como uma estrutura subjetiva. Isso significa que a histeria não é definida primordialmente pela presença de determinados sintomas corporais, mas por uma posição específica do sujeito em relação ao desejo e ao saber. Lacan relê Ana, não como uma paciente simplesmente doente, mas como uma produtora de saber. Ela não é apenas objeto do discurso médico. Ela é alguém que, por meio de seus sintomas, interroga o saber do outro. É nesse sentido que Lacan formula uma de suas frases mais conhecidas: a histérica faz o mestre trabalhar. Essa afirmação é central. A histérica convoca o outro, seja ele o médico, o analista, a ciência, a religião ou qualquer figura de autoridade, a dizer quem ela é, o que ela tem, o que ela deseja. Ao apresentar seu sofrimento, ela coloca o outro na posição de suposto saber, exigindo uma resposta. No entanto, nenhuma resposta é jamais suficiente. Cada explicação produzida pelo outro falha, e é justamente essa falha que mantém o movimento histérico. Dessa forma, a histérica não busca simplesmente a cura no sentido médico tradicional. Ela busca uma verdade sobre o desejo, mas uma verdade que permanece sempre incompleta.
O sintoma funciona como uma pergunta dirigida ao outro. O que você quer de mim? E, ao mesmo tempo, o que sou para o desejo do outro. Esse ponto permite compreender porque Lacan afirma que a histeria não deve ser reduzida à fraqueza, pois ela envolve uma operação subjetiva complexa. Simulação, pois o sintoma não é fingido, mas estruturado pelo inconsciente. Patologia moral, pois não se trata de desvio de caráter, mas de uma posição frente ao desejo. A histeria é, portanto, uma posição subjetiva frente ao desejo, marcada por uma relação particular com o saber e com o outro. O sujeito histérico sustenta o desejo do outro como enigmático e insatisfeito, recusando-se a ocupar definitivamente o lugar de objeto que responderia a esse desejo. Há aí uma recusa estrutural da identificação plena. Lacan mostra que, ao fazer o mestre trabalhar, a histérica também revela os limites do saber. Ela expõe que nenhum discurso, seja o médico, o científico ou o moral, consegue dizer tudo sobre o sujeito e o desejo. Nesse sentido, a histeria tem um papel crítico. Ela desmonta a pretensão totalizante do saber. Na clínica psicanalítica, essa leitura implica uma mudança ética fundamental. O analista não deve ocupar o lugar de mestre que sabe, nem responder à demanda histérica com diagnósticos fechados ou explicações totalizantes. Ao contrário, sua função é sustentar a falta de saber, permitindo que o sujeito se confronte com sua própria divisão e com seu desejo. Assim, em Lacan, a histeria deixa de ser vista como um erro ou um desvio e passa a ser reconhecida como uma estrutura que interroga o desejo, o saber e o lugar do sujeito no laço social. É por isso que o caso Ana O permanece atual. Ele não fala apenas de uma mulher do século XIX, mas de uma posição subjetiva que atravessa a modernidade e continua a desafiar os discursos que pretendem explicar o sofrimento humano de forma totalizante.